Juniors. Vou trazer os comentaristas pra roda, começando por você, Alexandre Simões. De novo, né? Contra o Boca Juniors, também o Cruzeiro com um homem a mais teve dificuldades. Ontem o filme se repetiu. O Cruzeiro não aproveitou o fato de jogar com 11 jogadores, né? Ter o time completo grande parte da partida. E a pergunta é, grande parte da torcida na bronca com o Seabra. Você tá com a torcida que não está satisfeita com o treinador ou está com o Matheus Pereira e acha que o Seabra merece um pouco mais de tempo, mais paciência da galera, hein, Simões? Ô, Thiago, até essa sequência, tá? E se a gente pegar os últimos 4 jogos do Cruzeiro, em 3 deles, ele ficou com um jogador a mais em campo no primeiro tempo. E fracassou nesses 3 jogos. Ganhou do Boca, ganhou, mas precisava ganhar de 2 gols para não ir pro sofrimento dos pênaltis. Teve o Vitória, o empatou Boca, só. E agora o Inter. O Neres foi expulso, tava 2-0 pro Vitória, o Cruzeiro não conseguiu virar. Contra o Boca, a expulsão da Advíncula foi com nem 1 minuto. O Cruzeiro chegou a abrir 2-0 e permitiu o Boca fazer um gol e levar a disputa pros pênaltis, que ali tudo poderia ter acontecido. E ontem contra o Internacional. Até este cenário, eu tinha convicção em relação à sequência do Seabra. Embora os resultados anteriores nem fossem bons, mas eu tinha convicção no trabalho. Agora eu não tenho mais. E se a diretoria do Cruzeiro também não tem, que a troca seja imediata. Até porque vai ter 2 semanas pro novo comandante trabalhar por causa da data FIFA, né? Então você é a favor da troca agora, é isso? Não é que eu sou a favor da troca. Até porque não sou eu que decido. Tá, mas se fosse você trocaria? Se a diretoria, depende do nome, mas se a diretoria do Cruzeiro tem a convicção da troca, que ela seja feita agora. E eu acho que eu nem esperaria o jogo do Atlético de Goiás. Eu nem esperaria, que é um jogo muito perigoso, tá, Thiago? A gente percebe claramente que uma das dificuldades que o Cruzeiro tem para encarar esses adversários com 1 a menos é física. O time cai fisicamente. A intensidade diminui, baixa. E o Cruzeiro vai jogar domingo, repito, 11 horas da manhã, e a temperatura em Belo Horizonte tá a coisa mais maluca do mundo, né? E o Atlético de Goiás jogou pela última vez sábado passado. Então, fisicamente vai estar num nível superior, tem um time de uma estatura elevada. O jogo aéreo. O Atlético ganhou ontem no jogo aéreo. O Flamengo ganhou ontem no jogo aéreo. O jogo aéreo, ele faz parte do futebol e é muito importante. Então, me preocupa muito o momento do Cruzeiro por isso. Dos últimos 4 jogos, em 3, o adversário do Cruzeiro teve um jogador expulso no primeiro tempo e o Cruzeiro fracassou nos 3. E quando jogou 11 contra 11, perdeu pro Internacional e perdeu bem perdido, né? Foi até pouco, 1-0, tá? E quando o Cruzeiro ficava com 1 a menos, tomou piaba do São Paulo e do Bahia. Ale Oliveira, eu entendi direito, o Seabra falou que ficar com um jogador a mais, às vezes é mais difícil? Eu não sei se foi exatamente isso que ele quis dizer, mas que daí o plano tático do Roger ficou mais simples porque era só se defender e foi isso que aconteceu. E eu acho que não tem muita alternativa, mas você ficar só se defendendo não é confortável, né? Você tem que correr mais e tal. No jogo especificamente... Eu perguntaria ao Roger se ele queria trocar. Você troca, Roger, ficar com... Ninguém vai querer, ninguém vai querer. No jogo de ontem, inclusive, eu achei que o Seabra poderia ter achado uma solução diferente. Sabe por quê? Porque o zagueiro uruguaio do Internacional foi bem expulso aos 31 minutos do primeiro tempo. Então, ele teve ali uma amostra durante o resto do primeiro período de como seria o comportamento do Inter, né? E ele poderia no vestiário, talvez ele não tenha treinado muito essa situação, hoje em dia não tem muito coletivo, né? Então você não trabalha muito a situação de jogo 10 contra 11, 11 contra 10 e tal. Mas ele poderia ter arrumado o time dele no intervalo. E ele não fez isso. Eu, em vários momentos, vendo o jogo lá do estádio, você não fez prevalecer esse jogador a mais. Por quê? Não falta uma substituição ousada? Você tira um volante e já coloca mais um atacante? Ele não estava jogando com uma linha de 3 zagueiros, mas estava com 3 zagueiros, né? E aí, no primeiro tempo, o Borré, no segundo tempo, o Valência, esse jogador atacante, que era um marcador no Internacional, ele sozinho, ele vigiava os 3 zagueiros, que estavam ali em linha. Então, de pronto, você tinha que fazer essa alteração, colocar um lateral, mesmo que fosse o Kaique, com o pé trocado, abrir os 2 zagueiros para preocupar a marcação, para atrair a marcação do Valência, e aí você, a partir daí, começar a construir o seu ataque.
Não, ele não fez isso, então um jogador só o primeiro atacante ali do Inter marcava os 3 zagueiros, e ele começou a chuveirar essa bola na área, onde o Inter prevaleceu, porque ali não tinha superioridade numérica, na área tinha mais jogador do Inter do que do Cruzeiro. E as substituições também, tirando a do Dineno por lesão e o Japa que já tinha cartão amarelo, eu não entendi muito bem, porque ele tira um atacante, que é o Arthur Gomes, que não fazia um grande jogo, mas é um atacante, para botar o Kaique de atacante e botar o João Marcelo de centroavante. Então, se é para botar um lateral e um zagueiro no ataque, deixa o atacante. E ele acabou o jogo sem o Inter dar praticamente nenhum ataque no segundo tempo, com 2 volantes. O Wallace, que já não fazia mais sentido, e o Mateuzinho jogando pela direita. Então, ontem o Seabra, especialmente ontem, ele foi mal. A discussão se ele fica ou não, eu acho que vai muito da administração do grupo. Como ele tem conseguido ou não administrar a chegada desses reforços com o time que ele tinha antes da janela. Me parece que ele não tem conseguido. Olha, a gente tem que falar também do Caio Jorge, né? Falamos bastante do Seabra. Se o Caio Jorge converte o pênalti, talvez seria outra história. Mas que pênaltizinho sem vergonha, Alê. E ele não era o primeiro batedor, o Seabra falou sobre isso. Tem uma questão no futebol, que é o seguinte: se o cara tá muito confiante, pega a bola e chama a responsabilidade, meio que você tem essa sensibilidade de permitir que isso aconteça. Agora, se dois caras chamam a responsa, a gente até lembrou do ano passado, Gilberto e Bruno Rodrigues, lembra que deu aquela confusão? Henrique Dourado e Bruno Rodrigues. Qual que eu falei? Gilberto. O Henrique Dourado e o Bruno Rodrigues. O Bruno perdeu 2 vezes, né? Deu aquela confusão e tal. Contra o Fluminense. Se os dois querem bater, a ordem tem que vir do banco de reservas. Tem que ter uma imposição. Claro. Hierarquia, Claro. Vai bater você aí, filho. Se o Marlon era o primeiro ali na lista e ele não se apresentou, não estava confiante e só o Caio Jorge pegou a bola, ok. Eu acho que você não vai obrigar o Marlon a bater. Mas se o Marlon pegou a bola, o Caio Jorge também pediu para bater, vem do banco. Falou, opa, quem treinou melhor, quem tá mais preparado, até por aquilo que a gente viu contra o Boca, né? Até por essa demonstração. 100%, os caras batendo bem, inclusive o Marlon. Então a ordem tem que vir do banco e não veio. É isso, olha, tem uma notícia muito triste, ruim mesmo, no time do Cruzeiro. O Paulo Azeredo tá chegando e vai trazer essa informação já. Antes, deixa eu dar uma dica pra você que vai construir monopainel, do Grupo Isoforte. Substitui tijolos e blocos na construção das paredes da sua obra, casa, prédio ou galpão. Conheça o monopainel Isoforte através do site isoforte.com.br. Você pode ligar 3343-9000, 3343-9000. Falei de monopainel Isoforte. Paulinho Azeredo, me conta, notícia triste, ruim mesmo. A gente sempre torce pela vitória, a gente sempre torce pelo bom desempenho, mas principalmente para que ninguém se machuque. Infelizmente, a notícia não é boa. Paulo Azeredo, boa tarde. Tudo bem, Thiago? Boa tarde pra você, quem tá ligado com a gente, a China Azul ligada aqui no Rádio Esportes desta quinta-feira, de cabeça inchada, triste pelo resultado de ontem, por tudo que vocês comentaram, e também, Thiago, mais triste ainda pela informação que a Itatiaia trouxe já dentro do Rádio Vivo, com Eduardo Costa e Fernanda Viegas, do atacante Dineno. O jogador está fora da temporada e mais do que isso, Dineno está fora dos próximos 7 meses no Cruzeiro. Lesão LCA confirmada. Assim, logo que ele tentava, eu assisti a partida ontem, eu vi na Itatiaia, Thiago, e logo que ele tentou voltar, joelho direito, né? O joelho deu aquela falseada. E aí ele já sentiu a dor e falou que não tinha jeito, chorou bastante no banco de reservas e vai então para a sua segunda cirurgia no ano. Lembrando que ele já fez uma cirurgia de pubis, né? E ficou aí 3 meses fora, se recuperando, voltou com moral, fez gol, batendo pênalti, enfim, depois foi importante, até no empate contra o Vitória, marcou os 2 gols do Cruzeiro, mas agora o Dineno vai realmente ficar no departamento médico a cirurgia de LCA. Jogadores, inclusive, estão nesse momento treinando na Toca da Raposa e o que o preocupa é a sequência, Thiago. São 5 jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro, com 3 empates e 2 derrotas. E a distância agora para o G4, onde o Cruzeiro estava muito próximo, é de 6 pontos. Então o Cruzeiro precisa colocar realmente a cabeça no lugar, ajeitar a situação do time tecnicamente, taticamente, para voltar a vencer. E o próximo compromisso é o Dragão, o Atlético Goianiense, no próximo domingo, 11 da manhã, no Mineirão. Agora, Thiago, o Ale até comentou um pouquinho aqui e o Simões também.
não há como negar, né, que a pressão aumenta em cima do trabalho do Seabra. Isso por parte do torcedor, mas também a gente tem informação, a gente está apurando hoje pela manhã, a gente apurando em conjunto aqui, junto com o Léo Geral e outros companheiros, de que a pressão para que ele continue também aumentou. Nesse momento, eu conversei com 2 pessoas da direção do clube, ambos me disseram, muita calma nessa hora, o time não foi mal ontem, palavras deles, de um deles inclusive, e o que realmente faltou foi o gol que o Caio Jorge acabou perdendo na penalidade. Até inclusive um deles me falou, pra que bater o Caio Jorge também, né? Então o pessoal não gostou muito do que aconteceu em campo. E aí, Thiago, fica a questão, para domingo, pensando na sequência que o Simões levantou, nós temos aí uma data FIFA. Se que tiver que trocar, Thiago, se realmente não for a convicção de que o trabalho tá bom, repito, me disseram que estão gostando, mas se tiverem que trocar, domingo é o dia D pro Seabra. Essa é a verdade que a gente pôde apurar. Domingo é o dia D. Se o Cruzeiro não vencer, dificilmente o Fernando Seabra deve continuar no comando do clube. Se vencer, ele ganha uma sobrevida, mas também, aí vai o feeling do repórter, acredito que depende da forma que vencer, Thiago. Se vencer no sufoco. É o lanterna, né? Hein? É o lanterna. É, o lanterna do campeonato. Então, até mesmo, aí é o feeling do repórter, tá? Não é informação de ninguém. Até mesmo com uma vitória pode acontecer a troca de comando do Cruzeiro, mas neste momento o Seabra continua com moral na diretoria do Cruzeiro. Até porque, foi o que foi me dito, o craque do time, o 10, a gente trouxe a palavra dele aqui no Rádio Esportes, ele assinou embaixo do trabalho do Seabra e também pediu um pouco mais de parcimônia. Então vamos aguardar. Vamos trazer mais informações do Cruzeiro com o Emerson Pansieri. Aliás, o Paulo Azeredo já tá por aqui. O Pansieri vai descansar, poupar a garganta, porque domingo, 11 da manhã tem, hein, Paulo Azeredo? E informação de momento, quente, Thiago. O quê? Domingo, 11 da manhã, com casa cheia. Saiu a primeira parcial, 40 mil ingressos já vendidos para este jogo. E aí, independe, né, Thiago, do resultado de ontem. É aquele jogo que a família gosta, né? 11 da manhã, a turma vai lá, leva a criançada, a esposa, maridão, aquela coisa toda. Leva a sogra, né, Thiago? Pra ver o jogo, né? Você leva a sua sogra pra ver o jogo do Cruzeiro? Não. Não? Deixa a véia quieta. Tá certo, leva a sogra, leva todo mundo e aí vai a família toda, depois sai pro almoço, já que o jogo termina por volta de 1 da tarde. Bom, Thiago, fiquei de atualizar a situação aqui do departamento médico e falar dos retornos para domingo. Bom, garantidos, o William Romero cumpriram a suspensão automática, terceiro cartão amarelo, estarão de volta à disposição do técnico Fernando Seabra. E aí, 2 jogadores, Barreal e Lautaro Dias. O Lautaro foi apenas uma questão de carga muscular. Ele até hoje esteve fazendo um trabalho na academia. Já o Barreal, agora pela manhã, fez um trabalho à parte na Toca da Raposa. Ele teve uma pancada no tornozelo, não foi lesão ligamentar, nada mais grave. Conversei hoje também com o departamento médico do Cruzeiro. Então a tendência é que o Lautaro já esteja à disposição, quem sabe já a partir de amanhã, pela manhã na Toca da Raposa, e o Barreal, vamos observar, por ser pancada, ter dor, pode ser que o jogador ainda fique no departamento médico. E do Dineno, que nós falamos no primeiro tempo aqui do Rádio Esportes, tem uma informação importante, matéria que está também no itatiaesporte.com.br, em parceria com o Léo da Geral, nosso querido Léo Jimenez. Com a lesão do Dineno, o Cruzeiro está correndo contra o tempo. Segunda-feira fecha a janela. O Cruzeiro está avaliando sim a contratação de um atacante, porque é bom lembrar, o Rafa Silva está no tratamento conservador da lesão que ele teve. Ele só deve ficar à disposição em outubro. Então, portanto, o Cruzeiro tentando, quem sabe, no apagar das luzes, no fechamento da janela, uma contratação para o ataque.